Seção 3, o CPA nas redes sociais e virtuais. É muito interessante você usar as redes. As redes hoje, elas, incrível, elas são paradoxos. Ela trouxe as pessoas mais perto, umas das outras, mas criou cada uma individual. É uma individualidade dentro da coletividade. Dá para entender? É a cultura do reverso, do avesso. A cultura do avesso. Eu aproximei e me distanciei. Como é que entende isso? Quando as pessoas eram mais longe, olha, por exemplo, antigamente você não tinha um zap para reunir toda a família, os primos, os tios, num lugar só. Era uma saudade, estava distante. Quando ia, era um cerimonial para chegar na casa dos outros, né? Chegava assim, todo mundo esperando, né? As tias, os tios, aquela parentada, só Deus sabe, né? Aquela festa. Hoje em dia não, a coisa está mais comum, mas também estamos mais individuais. É um paradoxo, é uma contraposição dentro da composição. É interessante. CPA na rede social. Use esta ferramenta. Através de mídias sociais, você está conectado a milhares de pessoas ao mesmo tempo. Imagine esta ferramenta nas mãos da igreja primitiva. O que eles tinham feito? Ao contrário de muitos que usam essa facilidade para divulgar confusão, pecado, problema, etc. E tal. Use-a para divulgar o Evangelho, a palavra de Deus à nossa igreja e aos seus amigos. Veja que interessante, a gente passa muito tempo, às vezes, na rede social. Aliás, teve um pregador, se eu não me engano, John Piper. Se eu estiver enganado, ou foi John Piper ou foi outro, mas um deles. Ele disse o seguinte: Deus permitiu que fosse criado o Facebook para que naquele dia tivesse como provar que o crente tinha tempo de orar e não orava. Vai ser fácil provar pelo registro, né, do online. O crente tinha tempo e não orava. Às vezes as pessoas entram 3 da manhã no computador e podia estar em oração. Não é pecado também entrar de vez em quando assim, mas todo dia, toda hora, aí não dá, né? Aí você começa a comprometer também a tua saúde. Não é interessante? E vira um vício. É a mesma coisa, porque as pessoas, às vezes os protestantes, falam mal dos católicos por causa das imagens de escultura que eles adoram. Mas os crentes que adoram suas casas, não faz escultura em casa porque vai vir aquela irmã, aquela criança para destruir tudo. E os crentes que adoram seus carros, não dou carona para mais de 5 porque senão estraga o meu carro. E aí? É uma idolatria também. Será que só os católicos estão errados? Os católicos às vezes erram por ignorância. E os crentes erram por hipocrisia. Porque é pecado fumar maconha? É mesmo, né? É pecado usar droga? É mesmo. Agora, e o pecado de falar mal dos outros na igreja? De falar mal do pastor? De tecer um comentário errado sem acreditar? Alguém, rapaz, isso é o máximo. Alguma pessoa fala de alguém para você, você acredita sem perguntar e já sai acreditando e olhando para aquela pessoa de forma diferenciada. Isso é um pecado. Misericórdia. Então, por que não usar essa ferramenta para programar o bem? O CPA na rede informal. Abençoe vidas, use a sua influência. Olha só o diálogo aí. Ó. Um senhor diz assim, acho que eu vou dar um CD para o meu gerente. Tá bom, é uma semente. É uma semente. Sabe, no aeroporto, a maioria me conhece. Toda vez que eu vou, eu dou um CD, eu dou um livro. Alguém fala, mas aí o prejuízo não tem. No reino de Deus não tem prejuízo. No reino de Deus, a palavra prejuízo não existe. No reino de Deus, a palavra prejuízo não existe. Deus é compensador. Eu dou CD. Vai que um dia aquele funcionário está em casa, chegou e jogou aquele livro lá, um dia está no desespero, tá assim, quer se... olhou, deixa eu ver isso aqui. Um capítulo, uma frase que ele lê, meu Deus, pode salvar essa vida. Então é isso aí. Alô, Márcia, hoje vai ter aquela palestra na igreja sobre saúde. Mas o que está escrito ali o nome da igreja, depois que eu estou no vídeo aberto. Alô, Márcia, hoje vai ter aquela palestra na igreja sobre saúde, vamos lá. Tá vendo? O outro, vou chamar meu pai. A outra, Felipe, estou passando para te pegar, fica pronto. Uma pausa aqui, gente. Eu fiz enterro de um jovem que morreu de uma forma muito brutal. A mãe dele chorava muito. Eu lembro que uma semana antes da morte, eu estive na casa deles, olhei com ele, ele estava com más companhias, né? E aí a mãe falou assim, pastor, eu tenho só uma tristeza, além do meu filho morto, eu tenho outra tristeza. Qual é?
é que aqui na igreja ninguém nunca se preocupou de ligar para ele, convidá-lo para ir para o culto e tal. Mas os amigos de cerveja ligavam aqui. Vamos nessa, não, estou sem dinheiro, a gente paga a sua hoje. Ah, o meu carro está, a gente passa e pega você. O povo do mundo tem mais disponibilidade de levar amigos para coisa errada do que os crentes oferecer carona ou incentivar para ir para a igreja. Está vendo como a gente falha nisso aí? Ou não é uma realidade, gente? Sim ou não? Senhor, fala ao coração da Joana, você aqui já está orando por ela. Outro, mais um pouco e meu amigo vai comigo à igreja. Mais um pouquinho ele vai comigo à igreja. Esse aqui está lutando para um amigo ir. Cada um deles aqui está envolvido. Um tem jeito de pastor, o outro tem jeito de secretário, o outro tem jeito de funcionário público, outro tem jeito de... E aí, ó, cada um está usando a sua rede formal. Se nós pensarmos assim, é porque a gente não pensa assim. Tem igreja que só pensa em evangelismo no domingo à tarde, para entregar folheto na rua. Isso para mim não é evangelismo, é uma entrega de folheto, faz parte. Eu acho que a gente tem que estar envolvido com isso 24 horas. O testemunho é 24 horas. O testemunho não é de férias. Né? É 24 horas que isso acontece. Então, precisamos entender isso aí. Se nós conseguimos usar a rede informal, o nosso poder de alcance é muito grande. Vocês não têm ideia como é que é isso. É porque a gente não usa. É porque a gente não... gente, meu Deus, é que a gente não parou para pensar nisso aí. A informalidade. Por exemplo, uma camiseta, escrita assim, e aí, falou com Deus hoje, sei lá, alguma coisa que chama atenção. Um irmão em São Paulo, na época de juventude, não sei se ele faz isso mais, não faz mais hoje, amarrava um barbante no cigarro, e saia na frente do pessoal assim, ó. Aí o pessoal olhava e falava assim, ó, tô puxando o fumo. O pessoal ria, aí ele dizia assim, mas não é esse fumo que eu puxava não, eu puxava outro fumo. Aí, pronto. Cada um tem a sua forma, tem o seu jeito. Um outro senhor alugou uma balsa lá em Niterói e disse, balsa de graça, uma cortesia minha hoje. Gente, balsa de graça, essa eu paguei todos. Lotou a balsa. Chegou no meio da Baía de Niterói, para nos ligar, falou, agora vocês vão me dar meia hora para ouvir o evangelho. Porque o pessoal, foi de graça, mas tem um preço. Se você quiser ir embora, pode pular e sair nadando. Você não vai conseguir, é água muito pesada. O pessoal ficou, eu não faria isso, né? Eu não faria isso, eu só estou contando porque é engraçado. Mas vocês vão ouvir a palavra de Deus e depois nós vamos chegar do outro lado lá, tranquilo. Ele fez o que ele queria fazer e conseguiu. Como é que a gente pode fazer? Gente, evangelismo é igual Neston. Tem 1001 maneiras de fazer. Pense numa. Tem várias formas de você fazer. Amém? Outra pessoa, uma igreja aí distribuiu um folheto na rua assim, ó. O que fazer para ir para o inferno? Olha, era um folheto branco, sem arte nenhuma, bem assim, branco escrito assim, azul escuro. O que fazer para ir para o inferno? Aí quando o cara abre assim, não tinha nada escrito. Aí o cara, e aí? Nada. Você quer ir para o inferno? Não faz nada. Fica nessa vida mesmo, não aceita Jesus, não vai para a igreja, você vai para o inferno. É só não fazer nada. Continua do jeito que você está indo para o inferno. Olha aí. Está vendo? Ou seja, a informalidade. Nós ficamos pensando naquela coisa formal, né? Fazer o culto na praça, no caminhão, a gente terem gravado aquele sol caindo, sol rasgando. Vamos ouvir o coral. Aí o coral canta. Agora ouviremos a banda de música. E agora com vocês, o pregador, pastor fulano de tal, missionário internacional. Gente, muita formalidade. Não sou contra, não é bonito. Mas vamos pescar o quê, né? Então tem que pensar bem. Continua com a formalidade, mas vamos também pensar um pouco na coisa informal.